Bem, amigos, ainda falando sobre órgãos públicos, é importante nós conhecermos as principais classificações para fins de prova. Classificação, pessoal, cada doutrinador, cada estudioso do direito administrativo tem a sua. E aqui, na nossa aula, nós vamos focar naquelas principais para fins de prova. Tá legal? Aquelas que você não pode deixar de conhecer para o concurso que você vai prestar. Então, vem aqui comigo na tela. Nós vamos iniciar comentando a classificação dos órgãos públicos quanto à sua estrutura. Olhem só, quanto à sua estrutura interna, o órgão pode ser simples. Órgão simples também é chamado de unitário. Uma vez ou outra também aparece essa terminologia em prova. Legal? Mas ele também pode ser um órgão composto. Bacana? O órgão simples é muito raro da gente encontrar. Por quê? Ele possui um único centro de competências. O órgão público simples ou unitário, ele não possui subdivisões internas. Tá legal? Ele não possui subdivisões internas. É algo bastante raro e parte da doutrina dá como exemplo aqui de órgão público simples ou unitário a Presidência da República. Legal? A Presidência da República. Por outro lado, se o órgão público ele possui subdivisões internas, se ele possui mais de um centro de competências ali na sua estrutura, ele é chamado de composto. Legal? Ele é chamado de composto. Então, ele acomoda outros órgãos em sua estrutura. E aqui é uma situação bastante comum. Né? É, por exemplo, o Ministério da Economia. O Ministério da Economia ele já é uma subdivisão interna da União, legal? Mas dentro desse grande órgão, o Ministério da Economia, tem várias caixinhas. Tem lá a Secretaria do Tesouro Nacional, a gente já deu como exemplo. Eu tenho lá a Receita Federal do Brasil, tá legal? A própria Receita Federal do Brasil, ela também se subdivide lá internamente. Né? Tem lá uma determinada coordenação, tem lá uma determinada delegacia, uma determinada superintendência. Tá legal? Então, estes órgãos que se subdividem internamente, acomodando outros órgãos em sua estrutura, são justamente os órgãos compostos, né? Que é a situação mais comum na prática. Vamos dar como exemplo aqui os ministérios, as secretarias, né? No âmbito dos estados, nós temos lá as secretarias estaduais, nós temos as secretarias municipais, enfim, são bastante comum os órgãos compostos, né? Os órgãos que se subdividem internamente. Outra classificação também importante em prova é a classificação dos órgãos quanto à sua atuação funcional. Legal? E aqui, antes da gente passar a essa classificação, muito cuidado para a gente não confundir com a classificação anterior, quanto à estrutura, né? Se há subdivisão interna ou não. Aqui, amigos, quando a gente fala em atuação funcional, a gente está dizendo, né, como é que aquele órgão público vai se manifestar. E aí, amigos, nós temos duas situações. Ou o órgão público é singular, tá legal? Ele vai manifestar a sua vontade, o órgão vai manifestar a sua vontade a partir da vontade de um único agente público. Legal? Então, basta que uma pessoa fale, basta que o chefe daquele órgão fale, e aí o órgão já estará expressando a sua vontade. Legal? Como exemplo, aqui de novo, a Presidência da República. Então, o presidente da República, quem precisa falar para esse órgão Presidência da República se manifestar? É apenas um agente, é apenas o próprio presidente da República. Mas há outros órgãos chamados de colegiados ou pluripessoais,
que a manifestação do órgão somente se dá após a manifestação conjunta de vários agentes. Tá legal? Manifestação conjunta de vários agentes públicos. É o que nós temos lá, né? O próprio nome está dizendo aqui, órgãos colegiados, pluripessoais. É, por exemplo, lá um tribunal. Um tribunal. É, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Né? É, por exemplo, olhem só um órgão do Executivo, o CARF, um órgão do Executivo Federal, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O que vai acontecer? Eu tenho lá um órgão colegiado. Né? Se você for lá nesse órgão, você vai encontrar ali, muitas vezes um colegiado, um lugar onde há vários assentos. Tem ali um plenário, por exemplo. E para que o CARF se pronuncie, para que eu tenha uma declaração de vontade de um tribunal, da Câmara, do Senado, desses órgãos colegiados, é necessária a manifestação não de um único agente, mas de vários agentes públicos. Muitas vezes vai dar ali maioria simples, maioria absoluta, tá legal? Então são regras relacionadas à deliberação, à manifestação de vontade dos órgãos colegiados, dos órgãos pluripessoais. Bacana? Essa classificação aqui, amigos, ela é chamada, se a gente vai lá na doutrina do Carvalho Filho, ele chama aqui essa classificação de representação unitária ou representação plurima. Então, há aqui até um certo ponto intuitivo, né? Já que nós estamos falando da maneira pela qual o órgão manifesta a sua vontade, se ele é de representação unitária ou de representação plurima, que é o órgão colegiado, que é o órgão composto. Legal? Tudo certo até aqui? Temos aí a classificação quanto à estrutura interna e quanto à atuação funcional. Agora, amigos, nós vamos para a terceira classificação e a que mais cai em prova, quando o assunto é classificação de órgãos públicos. Venham aqui comigo na tela, atenção redobrada aqui para esse trecho da aula. Então vamos lá. Quanto à posição hierárquica, quando a gente fala lá em posição hierárquica, já lembre-se aí, né, de hierarquia, de um organograma, né, um órgão em cima, outro órgão embaixo, e a partir daí nós temos aqui essa classificação, bote um asterisco de grande importância em provas. Legal? Então, quanto à posição hierárquica, os órgãos podem ser independentes, né, em alguns casos, os independentes também vêm com o nome de primários, bacana? Podem ser logo abaixo dos independentes os autônomos, tá legal? Abaixo dos autônomos os superiores e abaixo deles os subalternos. Legal? Então é o seguinte, né? Imagine aqui essa estrutura, pessoal. Imagine aqui essa estrutura. Olhem só, quanto à posição hierárquica. Nós temos que nos lembrar primeiramente da sequência ali das 4 subdivisões aqui dessa classificação. Então, os órgãos da mais alta cúpula são chamados de órgãos independentes. Legal? Órgãos independentes. E órgãos independentes são aqueles que não existe ninguém que mande neles. Legal? Eles não devem obediência, eles não estão subordinados a nenhum outro órgão. São os órgãos de mais alta patente, os órgãos de mais alta estatura na esfera administrativa. E é o caso, por exemplo, da Presidência da República. Legal? Da Presidência da República. Logo abaixo dos independentes, vem os órgãos autônomos. Bacana? E seria o exemplo aqui, ó, dos ministérios. Legal?
Nós vamos detalhar mais à frente, mas já percebam aí. O autônomo, ele já tem um nível acima dele. Ele já tem a quem se subordinar. Legal? Eles possuem aqui um bom poder decisório, né? Possui ali uma boa autonomia, como o próprio nome está dizendo, mas existe alguém acima deles. Bacana? Logo abaixo dos autônomos, nós temos os superiores. Nós temos os superiores. Por exemplo, o gabinete de ministro. Então, o gabinete do ministro, ele acaba se subordinando ali ao próprio ministro, que por sua vez se subordina. O ministério lá se subordina a um nível acima. Então, o superior é como se houvesse 2 níveis acima, pelo menos, dele. Tá legal? E por fim, amigos, nós temos os subalternos. Os subalternos são aqueles que ficam lá embaixo, pessoal. São aqueles que ficam lá embaixo. E aqui, né, que a gente, antes de nós detalharmos aqui cada um deles, é importante que você perceba o seguinte: não existe nenhum órgão acima do órgão independente. Legal? O órgão independente ele não deve sujeição, ele não se subordina a nenhum outro órgão, ele está lá na cúpula. E por outro lado, não existe nenhum órgão abaixo do subalterno. Tá legal? Então o independente está lá em cima, o subalterno está lá embaixo. E na meiuca nós temos os autônomos e os superiores. Beleza? Então percebam aí os independentes, os subalternos. E percebam, né? É importante também a gente destacar, pode parecer fácil isso aqui, mas na hora da prova isso aqui gera sim uma certa dúvida, uma certa confusão. Então minha primeira dica é você memorizar aqui essa sequência, ó. Memorize aqui essa sequência IASS. Legal? Muitas vezes lá na hora da prova gera aquela dúvida, poxa, será que o órgão de mais alta estatura é o autônomo ou é o independente? Né? O superior, ele está logo abaixo do independente ou do autônomo? Como é que era mesmo? Então grave aí essa sigla IASS. Legal? Tente visualizar aí um organograma, né? Um conjunto de órgãos subordinados. E agora vamos detalhar isso aqui um pouco mais. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Muito bem. Quando a gente fala em órgãos independentes ou primários, nós estamos falando de órgãos que são previstos na própria Constituição. Legal? Então, na própria Constituição, no próprio texto constitucional, há menção a estes órgãos independentes e primários. Bacana? Eles não se subordinam a qualquer outro órgão. Então, eles são independentes ali na essência, no âmago dessa palavra, né? Então, eles não se subordinam a outros órgãos. Legal? Além disso, os membros, né, os titulares desses órgãos independentes ou primários, eles são agentes políticos. Eles são agentes políticos, tá legal? Eles fixam ali as políticas públicas, eles tomam realmente decisões de governo. Legal? Como exemplo aqui, ó, olhem só. Foquem aqui nos exemplos que você vai compreender aqui realmente a distinção entre a distinção entre todos eles. Então vamos lá. Nós temos como exemplo, por exemplo, a Presidência da República, que a gente já mencionou. Temos como exemplo a Câmara dos Deputados, no âmbito federal. Nós temos lá o Senado Federal. Nós temos o Tribunal de Contas da União. Nós temos os tribunais do Poder Judiciário. São todos órgãos independentes, né? ou também chamados de primários. Então, são previstos na própria Constituição, não se subordinam a outros órgãos, seus membros, seus titulares são agentes políticos, como exemplo aqui, Presidência da República, Câmara, Senado, TCU e tribunais.
Beleza? Tudo certo até aqui? Belezinha? Agora vamos lá para os autônomos. Os autônomos, amigos, eles ficam ali um nível abaixo na hierarquia orgânica, na hierarquia dos órgãos. Eles possuem um amplo poder decisório, eles têm autonomia, mas eles devem obediência a outro órgão, uma outra camada que está acima deles, que são os órgãos independentes. Então, vamos lá para os autônomos. Então, os autônomos ficam. Vou trocar aqui a cor da caneta. Os autônomos ficam logo ou imediatamente abaixo dos independentes. Tá legal? Eles ainda possuem, né, uma ampla autonomia. Tá legal? Eles têm sim poder decisório, né? Eles ainda possuem ali uma boa margem para tomar as suas decisões. Eles é o que se chama lá de órgãos de supervisão, de coordenação e de controle. Legal? De algum modo, eles também participam da formulação de políticas públicas. E como exemplo, nós temos aqui os ministérios, que a gente já comentou. Nos estados, nós temos lá secretarias estaduais. Legal? E nos municípios, nós temos as secretarias municipais. Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, né, de Cultura, de Assistência. Então, são órgãos que ainda possuem uma autonomia. Bacana? Agora nós vamos baixar um nível ali na hierarquia dos órgãos, né, naquele nosso organograma, para comentarmos sobre os superiores. Lembrando lá daquele nosso mnemônico IASS. Superiores, amigos, eles ainda possuem poder de decisão. Eles ainda possuem ali um poder de decisão, mas estão subordinados a uma chefia mais alta. Legal? A uma chefia mais alta. O que vai acontecer aqui é que eles têm a chamada autonomia reduzida. Legal? Eles têm uma autonomia reduzida. Eles ainda, aqui na câmera, eles ainda possuem ali algum poder para tomar decisões, mas gestão administrativa, gestão financeira, como é que eles vão aplicar esses recursos? A autonomia deles é bastante reduzida se nós compararmos com os autônomos e muito mais se compararmos com os independentes. É legal? E os exemplos, né? Os exemplos também podem cair em prova. Aqui nós temos como exemplo, por exemplo, os gabinetes. Temos como exemplo as procuradorias, as coordenadorias. Legal? Então, existe esse poder de decisão, né, que é limitada à autonomia reduzida na parte administrativa, na parte financeira. Né? Então, gabinetes, procuradorias, coordenadorias, secretarias gerais e, por fim, para a gente finalizar aqui, amigos, os órgãos subalternos. Adalde, aí eu já sei. Né? Aqueles são aqueles que todo mundo manda neles, né? E é mais ou menos por aí. Tá legal? Opa, é mais ou menos por aí. Eles têm baixíssimo poder decisório, legal? Há vários níveis hierárquicos acima deles. E aí nós temos como exemplo lá, inclusive que a gente tinha mencionado anteriormente, né, uma repartição de pessoal, um protocolo aí de determinado órgão público, né, aquela baixa granularidade mesmo ali dentro do órgão. Tá legal? Bem, então, para a gente finalizar aqui, vamos anotar também, né, as principais características aqui dos subalternos. São aqueles que possuem autonomia de mera execução. De mera execução. Eles não decidem nada ou praticamente nada. Legal? Então, reduzido, palavra-chave aqui, reduzido o poder de decisão.
Então, enquanto os superiores ainda possuem um poder de decisão, o subalterno possui um poder decisório realmente bastante reduzido. Legal? E há vários níveis hierárquicos acima dos subalternos. Então, grave aí: independentes autônomos, superiores e subalternos. Vamos ver como essas classificações podem aparecer na sua prova. Vem aqui comigo na tela. Segundo a doutrina, pertinente à posição, a posição dos órgãos estatais, os órgãos superiores, os órgãos superiores seriam aqueles situados na cúpula da administração, diretamente subordinados à chefia dos órgãos independentes, gozando de autonomia administrativa, técnica e financeira. E aí, pessoal, esse item aqui ele está errado. Ele está errado. A gente precisava, para matar ele, lembrar ali daquela sequência IASS. Porque quem fica diretamente subordinado aos independentes, né, ou seja, diretamente subordinados à chefia dos órgãos independentes, não são os superiores. Legal? Na verdade, a questão está se referindo aos autônomos, né, que diretamente se subordinam aos independentes, beleza? E que gozam ali de uma ampla autonomia administrativa, técnica e financeira. São características dos autônomos e não dos superiores. Então, esse é o erro aqui dessa questão. Beleza? Mais uma. Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser classificados em simples, também denominados unitários, e compostos. Beleza? Então, simples e compostos, também chamado de colegiados. Não, na verdade aqui é a classificação contra a estrutura, né? Não quanto à atuação funcional. Beleza. Acerca do tema, considere. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 assertivas, 4 características. E o enunciado vai nos pedir aqui características dos órgãos simples, também chamados de unitários. Beleza. Então vamos lá, vamos aqui comentar cada uma dessas características. Muito bem. Primeiro item diz que eles são constituídos por um único centro de atribuições. Esse primeiro item, pessoal, de fato, é uma característica, sim, dos órgãos simples, dos órgãos unitários. A ausência de subdivisão interna, único centro de competências, único centro de atribuições, é, sim, característica dos órgãos simples. Beleza? Ao contrário, possui subdivisões internas, aqui já não é mais órgão simples, aqui é órgão composto. Beleza? São exemplos de tais órgãos secretarias de Estado, e no quarto são exemplos de tais órgãos os ministérios. Aqui, pessoal, nós também estamos citando como exemplo de órgão composto, de órgão compostos. Então, característica de órgão simples é apenas o primeiro item, de sorte que o nosso gabarito está aqui na letra E. Legal? Está aqui na letra E. Mais uma. No que concerne aos órgãos públicos, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. A criação e extinção dos órgãos públicos independem de lei. Opa, é exatamente o contrário, né? A regra geral é que a criação, tanto a criação como a extinção, dependa assim de lei nos termos do artigo 48 da Constituição Federal. B. No desempenho de atividades inerentes à sua competência, os órgãos públicos atuam em nome da pessoa jurídica de que fazem parte. Opa, letra B é o nosso gabarito. Na verdade, então, como eles não possuem personalidade jurídica própria, a sua atuação é imputada. É levada para o nome da pessoa jurídica de que fazem parte, de que pertencem. A letra B é o nosso gabarito. Legal? C. Órgãos públicos têm personalidade própria, errado, exatamente o contrário. Letra D. A regra geral é de que os órgãos públicos detêm capacidade processual. Na verdade, é exatamente o contrário, né? A regra geral é que eles não detenham capacidade processual, embora existam exceções. E a letra E. Os órgãos são unidades de atuação integrantes apenas da estrutura da administração direta. Olhem só. Haja vista que as unidades de atuação integrantes da estrutura da administração indireta denominam-se entidades. Isso, pessoal, está errado. Na verdade, é até uma pegadinha muito comum. É nós
acreditar, nós sermos levados a crer que existe órgão apenas na direta. Apenas na administração direta, e isso não é verdade. A pessoa jurídica da administração indireta também pode se subdividir internamente e dar origem a órgãos públicos, né, conforme a gente tinha comentado. Inclusive, pessoal, se a gente for lá na Lei 9784, olhem só, se a gente for lá na Lei Federal 9784 de 99, e salvo engano, lá no artigo 2º, o legislador vai trazer algumas definições. Ele traz a definição tanto de órgão como de entidade. E ele diz lá, órgão é a estrutura que pode pertencer à administração direta ou à administração indireta. Legal? Claro, órgão não se confunde com entidade. Mas a entidade pode se subdividir, né, se granular ali um pouco mais e dar origem a órgãos no seu interior. Bacana? Então, este é o erro da letra E. E nós vamos, antes de concluir aqui esse bloco, fazer uma rápida revisão das principais características e classificações dos órgãos públicos. Então vem aqui comigo na tela, olhem só. Órgãos públicos, eles integram a estrutura de uma pessoa jurídica, justamente pelo fato de não possuírem personalidade jurídica própria. Tá legal? A atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica da qual eles fazem parte, né? Teoria da imputação, teoria do órgão. Os órgãos públicos resultam do fenômeno da desconcentração administrativa e é por esse motivo que é possível existir hierarquia, subordinação entre órgãos distintos. Legal? A criação e extinção de órgãos, como regra geral, depende de lei. Em virtude da ausência de personalidade jurídica própria, eles não possuem patrimônio próprio e, como regra geral, não possuem capacidade processual, embora existam algumas exceções, a exemplo dos órgãos independentes e autônomos na defesa de suas prerrogativas institucionais. E para a gente finalizar, amigos, assim, lembrando, né, que eles integram ali a estrutura de uma pessoa jurídica, seja uma pessoa política, União, estados, Distrito Federal e municípios, seja os órgãos públicos no interior das pessoas administrativas, que é o órgão público ali no interior de uma autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. E agora sim, para a gente fechar realmente esse bloco, uma síntese das 3 classificações que nós estudamos. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples, não possuem subdivisões internas, ou compostos, né, aqueles que possuem sim, mais de um centro de competência. Quanto à atuação funcional, singulares ou unipessoais, a manifestação de vontade daquele órgão depende de um único agente público, tá legal? E os órgãos colegiados ou pluripessoais, a manifestação de vontade depende de um conjunto, né, de agentes públicos. Quanto à posição hierárquica, mnemônico IASS, bacana? Mais alta estatura, órgãos independentes, também chamados de primários, são aqueles que não se subordinam a nenhum outro órgão. Os seus agentes, né, os seus titulares, são agentes políticos. Logo abaixo deles nós temos os superiores, né, ampla a autonomia, né, eles possuem ali um elevado poder decisório, ainda participam da formulação de políticas públicas, mas devem obediência aos independentes. Logo abaixo dos superiores nós temos os autônomos e, por fim, os subalternos. E com isto, amigos, com esta rápida recapitulação, nós encerramos aqui este nosso bloco sobre órgãos públicos. Espero que tenha sido útil.